Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo doutrinário. Hoje, falando do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Vamos iniciar fazendo a nossa oração de agradecimento por mais esta oportunidade de estudo compartilhado, por mais este dia, por mais esta possibilidade de crescimento. Que possamos aproveitar os ensinamentos do nosso grande mestre, o Cristo, para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Muito grato. Então, como falamos, o estudo de hoje refere-se ao capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, item 11, que é uma instrução dos Espíritos, cujo título é A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Ela nos diz o seguinte: para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não na tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo da vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé, com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, psicografia dada em Bordeaux, 1862. Bom, meus irmãos, a gente acabou de ouvir aqui uma instrução dada pelo Espírito José, que nos fala belamente sobre a fé. A fé que foi definida por Paulo, o apóstolo dos gentios, em Hebreus 11, capítulo 1,
como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É uma das mais belas definições que se tem sobre a fé e que nos mostra o quão difícil é praticarmos ela, já que é a prova das coisas que a gente não vê e o firme fundamento das coisas que a gente espera. Tão ligado como somos às coisas materiais, acreditarmos nas coisas que não vemos é para nós, humanos, uma tarefa muito difícil. E é por isso que a gente tem essa dificuldade em desenvolver a nossa fé. Esse Espírito José ainda nos fala que a esperança e a caridade são corolários da fé e formam, com a fé, uma trindade inseparável. Então, meus irmãos, a fé, a esperança e a caridade formam uma trindade inseparável. Ou seja, para que eu tenha fé, é preciso que eu tenha esperança e tenha caridade. Esse Espírito José ainda nos fala que a fé é inspiração divina. Desperta em nós todos os instintos nobres que encaminham o homem para bem. É a base da regeneração. Então, se aqui estamos para regenerarmos-nos diante de toda a história de erros e equívocos que cometemos nas nossas mais de milhares de encarnações, a base para essa regeneração é a fé. E ele ainda nos conclama para que construamos essa base, a fé, forte e durável, para que a mais ligeira dúvida não possa abalar esse prédio, né? Essa construção com alicerces inamovíveis. Para que essa nossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. Porque, meus irmãos, a verdadeira fé terá como consequência as zombarias e os sofismas dos incrédulos. Então aqui já nos mostra a dificuldade que é para todos nós o desenvolvimento da fé. E nos leva a uma pergunta nesta noite que a espiritualidade nos faz, que é a seguinte: por que, quando eu pratico a caridade, cresço na confiança em Deus? Vejam que pergunta interessante. Por que, quando eu pratico a caridade, cresço na confiança em Deus? Na verdade, já é uma afirmação de que quando eu pratico a caridade, eu cresço na fé em Deus. E é uma pergunta: por que isso acontece? Meditemos para conseguirmos responder a esse questionamento. Por que quando eu pratico a caridade, cresço na confiança, na fé em Deus? E aí a gente começa a pesquisar
sobre caridade, sobre fé, né? Como nós já falamos aqui, a mais bela explicação, significância de fé, Paulo nos dá em Hebreus 11, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então imagine a fé como prova das coisas que não estamos vendo. Nós, extremamente materialistas como somos, acreditar em coisas que não estamos vendo é uma tarefa extremamente difícil. E a gente parte então para esse estudo doutrinário e vai à questão 917 do Livro dos Espíritos, que diz que a caridade é a fonte de todas as virtudes, assim como o egoísmo o é de todo o mal. Então, Kardec, nessa questão 917, ele adiciona a resposta dos Espíritos que a caridade é a fonte de todas as virtudes. Assim como o egoísmo o é de todo o mal. Então, já começamos a entender por que quando praticamos a caridade, crescemos na fé em Deus. Porque a caridade é a fonte de todas as virtudes. E ainda no Livro dos Espíritos, na questão 886, temos o enunciado que diz que o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então aqui acrescenta Kardec que a caridade, além de ser a fonte de todas as virtudes, junto com o amor, é o complemento da lei da justiça. É o fazer ao próximo todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Como o próprio Cristo nos fala: amai-vos uns aos outros como os irmãos. Está lá explicitamente claro em Mateus 22, quando perguntaram a Cristo, o doutor da lei: mestre, qual o grande mandamento na lei? Cristo nos fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, como o Cristo mesmo nos falou, amar ao próximo, amarmos-nos uns aos outros como irmãos, é dar sentido à caridade e ao amor, que são complementos da lei de justiça. Então, meus irmãos, a gente começa a entender por que, então, que toda vez que eu pratico a caridade, eu cresço na confiança em Deus. Mas a gente também vai meditar quando Kardec fala nessa questão 917, que a caridade é a fonte de todas as virtudes, também o egoísmo o é de todo o mal. Ou seja, ele coloca na mesma balança a caridade e o egoísmo.
um como a fonte de todas as virtudes e o outro como a fonte de todo mal, caridade e egoísmo. E quando a gente vai analisar o que é cada um, caridade e egoísmo, a gente vê que são situações totalmente opostas. Porque o egoísmo, segundo o dicionário, é o hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses, suas opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar. E é o antônimo do altruísmo, que é colocar o interesse do próximo em primeiro lugar. Então, caridade é sinônimo de altruísmo. E o oposto é o egoísmo. O egoísmo é o colocar meus interesses acima de todos os outros. Colocar minhas necessidades em primeiro lugar. E a gente vai à questão 913 do Livro dos Espíritos, onde a espiritualidade nos informa que o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Ou seja, posso ter a qualidade que for. Se for egoísta, estarão todas as outras neutralizadas. E a gente começa a avaliar a importância que temos, além de praticar a caridade, de lutar contra o egoísmo. Além de desenvolver a caridade, destruir o egoísmo. Até porque, sendo situações totalmente opostas, à medida que você destrói um, você eleva o outro. À medida que nós destruímos o egoísmo, elevamos a caridade. E à medida que nós destruímos a caridade, elevamos o egoísmo. Então, torna-se imperioso para que a gente desenvolva a nossa caridade e desenvolva a nossa fé em Deus, destruirmos o nosso egoísmo. Condição sine qua non. Se assim não o fizermos, não conseguiremos o outro resultado. E nessa questão 917 do Livro dos Espíritos, cuja pergunta é qual o meio de destruir-se o egoísmo, é o questionamento que Kardec faz à espiritualidade, o meio de destruir o egoísmo. A espiritualidade diz que de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo ocorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. Olha então que interessante. Quer dizer que toda vez que eu pratico a caridade, eu me aproximo de Deus. Eu desenvolvo a fé em Deus. Mas já entendo que a caridade e o egoísmo são diametralmente opostos. Se eu quero desenvolver minha caridade para aproximar-me de Deus, eu preciso destruir o meu orgulho. E a própria espiritualidade me diz que o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha altivez, é a mais difícil
de desenraizar-se porque deriva da influência da matéria. Então, o meu egoísmo e tudo que advém dele deriva da influência da matéria. E é por isso que na questão 895 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos diz que o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então você vê que a espiritualidade ela vai mostrando a gente de maneira clara, ininterrupta, que o nosso apego às coisas materiais é o grande gerador do nosso egoísmo. E é um sinal claro de inferioridade, ou seja, é um sinal notório. Toda vez que eu perceber o quão mais apegado eu estou à matéria, eu percebo então o quão inferior eu permaneço. O apego à matéria é sinal notório de inferioridade. Então chegamos a um ponto que realmente nos deixa bastante preocupados com relação ao nosso futuro, como humanidade em geral. Porque percebemos cada vez mais o quão somos presos às coisas materiais. E vamos percebendo que o quanto mais presos somos, mais distantes estamos de Deus. E aí então acho que deveríamos fazer uma reflexão, né? Por que as coisas materiais exacerbam o meu egoísmo? Por que o meu ego? Porque o egoísmo vem de ego. Ego é a mente, é o eu consciente. Por que o ego é tão preso às coisas materiais? Na verdade, a nossa mente, o nosso ego, é que distingue e faz a impressão do nosso mundo físico, ou seja, tudo que eu vejo no mundo físico e distingo entre sólido, líquido, gasoso, bonito, feio, interno, externo, alto, baixo, tudo isso é feito, essa distinção é feita pela mente, pelo ego. Porque o ego é a ligação entre a minha consciência e o meu corpo. A forma de ligação que a minha consciência tem para com o meu corpo é através da minha mente e do meu ego. E a matéria é a sensação que a nossa mente interpreta. As ciências, principalmente a física, nos deixa cada vez mais claro, o nosso estudo, né, o desenvolvimento intelectual humano, faz com que a gente note cada vez mais que todos somos uma variação atômica dentro de um universo indivisível. Por quê? Tudo é formado de átomos. O nosso corpo, o prédio, a água, o ar, a árvore, a natureza, tudo, toda a matéria que compreendemos é formada de átomos. Átomos indivisíveis, que se unem para formar as substâncias, os tecidos.
a matéria. Então, o que existe de diferença entre nós, entre o meu corpo e o seu, entre o meu corpo e uma árvore, o meu corpo e o de um pássaro, é uma variação atômica, pois em algumas matérias os átomos estão mais presos, em outras mais soltos. E a própria ciência nos mostra que dentro desse átomo a quantidade de matéria é mínima, porque a grande parte do átomo é formada de vazio. A grande parte do composto atômico é vazia. Ou seja, toda essa matéria que nós vivemos, temos, gozamos, queremos ter, trabalhamos para adquirir, tudo isso é apenas uma variação atômica dentro de um universo indivisível. O próprio Paulo, apóstolo dos gentios, nos fala que em Deus vivemos. Na matéria, essa matéria que estamos inseridos, como todo o universo, é apenas reflexo de Deus. A vontade soberana do grande Pai. Então, gente, o que nós devemos perceber é que a realidade que a gente tem no mundo material é apenas aparente. É produto da nossa mente. É a nossa mente que faz essa distinção. É o meu ego que distingue. É o meu ego que diz: aquela pessoa é bonita, aquela outra é feia. É o meu ego que diz: aquele prédio é alto, aquela casa é ruim. Tudo é interpretação da nossa mente, do nosso ego. E o ego é apenas a ligação da consciência com a matéria. Então, o que deveríamos fazer para nos despreendermos de toda essa ilusão da matéria? Transcender a mente, chegar à nossa consciência. Precisamos transcender a nossa mente. E isso os orientais fazem, ou divulgam fazer, através de meditação, yoga, né? Todas aquelas terapias que agora chegam ao Ocidente também com muita força, porque nós, todos, já percebemos que há algo de errado. A humanidade já percebe que as coisas estão reviradas. A própria pandemia nos deixou bem claro que há algo de errado nisso tudo, nessa forma como vivemos. Mas aí já entra uma questão, né, de grandes discussões, as questões materiais. Grande parte de nós mesmos se pergunta: mas como? Como eu posso desligar-me das coisas materiais? Como vou viver? Como vou comer? Como vou comprar meu carro? Como vou comprar minha casa? Como vou fazer a feira se eu me desligar das coisas materiais? Já entram em si aí os grandes debates. E a própria espiritualidade, em momento algum, fala contra a matéria. Aliás, a matéria é necessária para que nós possamos desenvolver o nosso caminho.
A matéria é necessária para que nós possamos trilhar o acesso ao reino divino. Mas a importância que a gente dá a essa matéria é que é o grande X da questão. A importância que Cristo tanto nos chamou a atenção quando a gente vai lá para Marcos 10, capítulo 15 a 30, quando a gente analisa direitinho o que tem de ensinamento nesse trecho do Evangelho, a gente vê o quanto o Cristo quis chamar a nossa atenção desse apego às coisas materiais. Vamos ler aqui esse trecho do Evangelho para a gente tentar entender. Que diz o seguinte: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Então Cristo deixa bem claro a todos nós que quem não receber o reino de Deus como um menino, como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E como é que uma criança recebe as coisas da vida? Uma criança não se preocupa com o dia de amanhã. Uma criança não quer saber o tamanho da casa que ela mora. Uma criança não quer saber qual carro que o pai ou a família tem ou deixou de ter. Uma criança não quer saber a marca da roupa que ela usa. Uma criança não quer saber como será o dia do amanhã. A criança, ela ainda, até por ter o seu ego ainda subliminar, ela não liga para esse tipo de coisa. E o Evangelho continua dizendo o seguinte: e, tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Cristo abençoa as crianças. Pondo-se no seu caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Cristo lhe disse: por que me chamai de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. E continua: tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém. Honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, este homem, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, o homem, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E aqui deixa bem claro Cristo o quão importante é o desapego às coisas materiais. Este homem que indaga ao grande mestre como chegar ao reino de Deus, como herdar a vida eterna, ainda era muito apegado. Tinha muitas propriedades. E quando ouve do mestre: vá, vendas tudo que tem, dás aos pobres e terás um tesouro no céu, fica triste e sai. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então, olhe,
quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os discípulos se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, mestre, salvar-se? Já que tu tens falado o quão difícil é entrar no reino dos céus. Os ricos, então, o quão difícil. Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas para Deus, não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E aí Pedro diz a Cristo: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus responde: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mulher, ou filhos ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Então, deixa bem claro este capítulo, esta parte do Evangelho, Marcos, capítulo 10, versículo 15 a 30, o quão difícil é a questão material. O Cristo nos deixa bem claro o quão difícil é aquele possuidor de riquezas entrar no reino dos céus. Mas não é pelo fato dele possuir as riquezas, é pelo valor que ele dá a elas. Porque sabemos a dificuldade que é nos desapegarmos das nossas coisas materiais. Sabemos o quão difícil é nos desfazermos da nossa matéria. E Cristo, conhecedor como é de todos nós, mais do que ninguém, sabe disso. E é por isso que ele diz o quão difícil é o possuidor de riquezas entrar no reino dos céus. É por isso que ele diz que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. E aí agora a gente fica numa situação difícil, porque a espiritualidade nos diz que essa mesma matéria, essa mesma riqueza, que tanto nós amamos, desperta o nosso ego, o nosso egoísmo. E a gente já viu também que quanto mais elevamos o nosso egoísmo, mais diminuímos a nossa caridade. Aliás, a própria espiritualidade nos diz que o egoísmo anula todas as virtudes. Então, meus irmãos, a gente observa o quão difícil é fazermos a verdadeira caridade. O quão difícil é praticarmos a caridade sem o egoísmo. A caridade despretensiosa. Porque na questão 893 do Livro dos Espíritos, pergunta-se a espiritualidade, Kardec, qual a mais meritória de todas as virtudes? E a espiritualidade diz que a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade.
E a gente sabe que para praticarmos a desinteressada caridade, precisamos desinflar o nosso ego. Precisamos diminuir o nosso ego. Precisamos transcender a nossa mente para chegar à nossa consciência. Porque o nosso ego é extremamente ligado, conforme a espiritualidade mesmo nos fala, ao apego às coisas materiais. A própria espiritualidade nos fala, quando questionada, na pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? A espiritualidade nos fala que o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Mas para que a gente consiga ser benevolente para com todos, indulgente para com as imperfeições dos outros e para que a gente perdoe as ofensas, a gente precisa de menos ego. A gente precisa pensar no próximo. E em momento algum a espiritualidade fala da caridade como esmola. Porque nós, humanos, tão apegados como somos às coisas materiais, quando falamos em caridade, a primeira coisa que pensamos é na esmola. E a gente logo diz assim, mas eu faço uma doação mensal àquele instituto, eu dou uma cesta básica ao funcionário da minha empresa. Não, mas eu sempre dou uma moeda ali no sinal. Eu sempre dou o dinheiro ali àquele rapaz que está pedindo. E a gente acha que isso é a caridade verdadeira. Só que quando questionada a espiritualidade, o verdadeiro sentido da palavra caridade, ela não fala em questões materiais. Ela fala em benevolência, indulgência e perdão. Então, será que a espiritualidade reprova as esmolas? Tem uma questão assim, lá no Livro dos Espíritos, a 88A. E a espiritualidade diz que não, ela não reprova as esmolas. O que merece reprovação é a maneira por que habitualmente nós damos as esmolas. A maneira como fazemos para dar as esmolas. Por quê? Porque as nossas esmolas estão cheias de egoísmo, cheias do nosso ego, cheias de interesse. E a gente sabe que a mais meritória das virtudes é a desinteressada caridade. Então, irmãos, a gente percebe o quão difícil é para praticarmos a verdadeira caridade. E a espiritualidade continua nos informando, quando é questionada, na pergunta 895, qual o sinal mais característico da imperfeição? O que nós temos de mais característicos para a nossa imperfeição? E a resposta é um interesse pessoal.
A espiritualidade diz que frequentemente as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais, que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é a coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. E a gente sabe disso, né? A gente tem vários exemplos de desinteresses verdadeiros. Uma Madre Teresa, um Chico Xavier, uma Irmã Dulce e tantos outros mais. E o que acontece é como a espiritualidade mesmo fala, que é tão raro na Terra, que quando acontece de existir, todos o admiram como se fora um fenômeno. Os altruístas são tão raros que quando aparece um, todos o admiram como se fora um fenômeno. E aí a espiritualidade continua. A pergunta 913, dentre os vícios, a questionamento é esse que se faz espiritualidade. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? A espiritualidade diz, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. E olhe que interessante. Debaixo de todos os vícios há o egoísmo. Do egoísmo deriva todo o mal da humanidade. E aí a gente vê e percebe o quão ficou complicado. Porque agora eu já sei que o meu egoísmo, o meu ego, está tão exacerbado porque eu estou extremamente ligado às coisas materiais. Matéria esta que é apenas uma interpretação do meu ego. Mundo esse que é apenas ilusório, como a própria ciência nos diz. Grande parte da matéria atômica é nula, é vazia, é vácuo. Tudo isso que a gente vê, observa, toca, é vazio. E daí a gente vê o quão estamos perdidos. Porque do nosso egoísmo deriva todo o mal. E ele está enraizado nas coisas materiais. Que temos uma dificuldade absurda de nos desligarmos, de nos desapegarmos. A gente percebe então quão difícil é a nossa situação. E aí Kardec pergunta a espiritualidade: conseguiremos extirpar o egoísmo? Na pergunta 914, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Será que um dia conseguiremos extirpar o egoísmo do nosso coração? E a resposta da espiritualidade é: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Então, gente, é necessário que nos instruamos acerca das coisas espirituais, para que menos valor demos às coisas materiais.
E a espiritualidade ainda continua nos mostrando que, na verdade, o egoísmo, como ela mesma já falou aqui, não é efeito, é a causa. Então a gente deve extirpar a causa. Na pergunta 916, a espiritualidade diz que quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade. Então o forte será um amparo e não o opressor do fraco, e não mais serão vistos os homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei da justiça. E quão distante parece ser isso, né? Aparentemente, a receita que a espiritualidade nos dá é simples: estudo das coisas espirituais, desapego das coisas materiais e desinsuflação do ego, destruição do ego. Mas a gente sabe o quão é difícil, porque a humanidade vem lutando com isso há muito tempo. E a gente observa o quão inferiores e atrasados nós estamos. A própria espiritualidade nos fala: quanto mais apegado às coisas materiais, mais inferiores nós somos. Então, gente, bonita esse estudo doutrinário de hoje. Nos levou a um caminho distante. Começamos a falar da questão da caridade, da fé, que forma uma trindade com a esperança e a caridade. Começamos a falar da fé, que devemos construir em bases sólidas, para que o primeiro questionamento não destrua. E aí adentramos na questão da caridade. Porque a resposta que queríamos ter hoje é a de que, por que quando eu pratico a caridade, cresço na fé em Deus? Como vimos, quando pratico a verdadeira caridade, destruo o meu egoísmo. E quando destruo o meu egoísmo, me aproximo das coisas divinas. Vimos aqui hoje, então, meus irmãos, que a caridade e o egoísmo são opostos diametralmente colocados. Quanto mais eu elevo a minha caridade, mais eu abaixo o meu egoísmo. Quanto mais eu diminuo a minha caridade, mais eu elevo o meu egoísmo. Mas a gente viu também o quão difícil é praticar a verdadeira caridade. Porque a verdadeira caridade, como os espíritos nos falam, é a caridade desinteressada. A verdadeira caridade, qual Jesus a conclamava, é a benevolência, é o perdão, é a indulgência. A verdadeira caridade é o desapego das coisas materiais. Se queremos realmente crescermos na fé em Deus, nos aproximarmos do reino divino, precisamos praticar a verdadeira caridade.
E para praticá-la é preciso também que destruamos o nosso ego, que dizimemos o nosso egoísmo, nos desapegando das coisas materiais. O próprio Cristo pede àquele homem que o pergunta como faço para ter a vida eterna, pede que ele se desapegue das coisas materiais. E nos fala que é muito difícil um possuidor de riquezas entrar no reino dos céus. Por quê? Por que será que é difícil que um possuidor de riquezas entre no reino dos céus? Porque invariavelmente, quando a possuímos, a riqueza, a matéria, nos apegamos a ela. Já que a matéria, quando a gente analisa, é apenas uma ilusão criada pelo nosso ego, pela nossa mente. A própria ciência nos diz hoje, já falamos aqui diversas vezes, que os átomos, na sua maior parte, são compostos de vazios. E a matéria, tudo o que nós vivemos, percebemos, tocamos, temos, é composta de átomos que são essencialmente vazios. Então, gente, estamos intuídos, colocados no meio de uma grande ilusão. E a gente não percebe que o que a gente tem que fazer aqui é se desapegar dessa ilusão, é entender que isso é apenas uma ilusão, que o mais importante não é a vida material que a gente vive, não é a casa que eu tenho, não é o carro que eu tenho, não é o local que eu moro, não é o corpo que eu tenho. O mais importante é o reino espiritual, o reino divino. E é por isso, então, que a gente chega à conclusão que sim, toda vez que eu pratico a caridade, eu chego mais próximo ao reino de Deus. E por que eu faço isso? Porque quando eu pratico a verdadeira caridade, eu destruo o meu ego, eu me desapego das coisas materiais. E quando eu destruo o meu egoísmo, o meu ego, quando eu me desapego dessa grande ilusão, eu me aproximo do reino de Deus. E é por isso que o Cristo nos falou várias vezes: o reino divino está dentro de vós, não está nesse mundo aí afora. A gente fica procurando aqui, ali, acolá, lá, mas o reino divino está dentro de nós, na centelha divina que habita o nosso coração. Esse é o reino divino, esse é o reino de Deus. Essa é a salvação que nós procuramos. A grande questão é que estamos procurando a salvação no reino material e não conseguiremos jamais encontrá-la. Essa é a grande questão. Então vamos finalizar aqui o nosso estudo de hoje, agradecendo aos nossos irmãos espirituais por esse discernimento, por essa ajuda que obtivemos aqui hoje. Que possamos contar sempre com o auxílio dos nossos irmãos, que no mundo espiritual têm a visão mais aclarada das coisas, conseguem perceber melhor do que nós aqui, colocados nesse mundo material, nesse mundo de ilusão. Agradecemos ao nosso grande mestre, o Cristo, por aqui ter estado tentando nos conclamar ao verdadeiro reino divino, nos chamando para que trilhemos o caminho de Deus e nos dizendo
que o caminho é por Ele. Ele tentou muitas vezes nos avisar. Que possamos então acordar para essa nova realidade. Possamos ter a nossa mente transcendida para a nossa consciência e que nos desliguemos de tudo isso. Muito obrigado.